eu comecei o programa falando, 12 pessoas, 12 mulheres sofrem uma violência por dia. A cada Uhum. 2 horas tem uma mulher sofrendo algum nível de violência. Mas isso é o que está notificado, né? Talvez se for contar o que está subnotificado. A gente tem algumas pesquisas, inclusive uma do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é a pesquisa sobre vitimização de mulheres do Brasil. Todo ano sai uma edição dessa pesquisa, né? A do ano passado, é claro que ela foca um pouco mais, né, nesse dado específico em violência doméstica e familiar, né? Mas ela vai colocar ali que, bom, um percentual X de mulheres no Brasil sofreu ou sofre violência doméstica e familiar. E ela vai perguntar quantas dessas mulheres que sofreram esse tipo de violência buscaram, notificaram alguma autoridade com relação a isso. E a maioria das mulheres não buscou, não busca. Então, assim, praticamente mais de 50%, né, dessas mulheres, 52% ou algo assim, não vou saber precisar, não buscou nenhum tipo de ajuda. É, quando se perguntou quantas buscaram a segurança pública, ou seja, a polícia civil ou militar, não chega a 20, chega a 20% ali, mais ou menos, de mulheres que buscaram a segurança pública. Isso em termos de violência doméstica e familiar. E até é questionado, as mulheres são questionadas, olha, se não buscou, por que que não buscou? Ah, porque eu achei que eu ia resolver sozinha. Isso aí é o primeiro colocado, né? A primeira resposta mais comum. Ou segundo, eu achei que não iam acreditar porque eu não tinha prova. Ou eu não quis envolver realmente a segurança pública porque eu não confio nessa instituição, ou não acho que vai resolver o meu problema, ou eu tenho medo de retaliação, enfim, eram outras respostas possíveis. Então a gente tem um panorama de que metade, digamos assim, de mulheres que sofrem violência doméstica e familiar não busca nenhum tipo de ajuda, e nenhum tipo de ajuda não é nem só a polícia. É, que busca a polícia é cerca de 20%, mas que não busca ajuda nem da rede de apoio, nem, né, nem da família, nem da igreja, nem não busca nem silencia, de fato, né? Não buscou nenhuma ajuda. Em termos de violência sexual, né, saindo um pouco da violência doméstica, às vezes violência sexual praticada em outros contextos, a gente sabe que a subnotificação é muito maior, né? Porque a questão da violência sexual envolve várias outras coisas e vários outros julgamentos sobre essa mulher que muitas vezes ela tem, de fato, ela quer esquecer que aquilo ali aconteceu, ela quer virar a página, ela não quer falar com ninguém sobre aquilo, e ela tem medo dela própria ser vitimizada, digamos assim, né? Porque, bom, uma violência sexual, uma mulher que às vezes eh, tá numa balada, tá numa casa noturna e que durante toda a noite flertou com um determinado cara, estava ali, né, no balcão bebendo com o cara e bebeu vários drinks ali, todo mundo na balada viu que eles estavam a noite inteira conversando, em determinado momento saem juntos, entram no carro do cara, ela, assim, pela vontade dela, entrou e tal, e vai pra casa do cara, entrou na casa do cara, e foi pro quarto com o cara e na hora ela pensou: "Não, tá, não quero, não queria estar aqui, foi um erro e tal", enfim. E esse cara estupra essa mulher dentro da casa dele, digamos assim. Essa mulher, né, no dia seguinte, ela foi estuprada. Ela será que ela vai buscar a polícia pra dizer que esse cara estuprou, sendo que todas as testemunhas viram que eles estavam bebendo no bar, que ela entrou no carro dele pelas próprias pernas, que ela foi pra casa dele, ele vai chamar um monte de testemunha pra dizer que ele é uma pessoa ótima, que ela foi, que ela entrou, que não sei o quê, que não teve ninguém viu essa mulher ser estuprada, pelo contrário, viram que eles estavam interagindo bem, né. Então é uma coisa que é muito difícil pra essa mulher depois ser vítima, ela sabe que se ela denunciar, ela vai ser vítima de uma série de julgamentos de: "O que que estavas fazendo ali? Por que tu foi pra casa com ele? Por que tu entrou no carro? Por que tu poxa, bebeu a noite inteira". Quer dizer, ela vai ser julgada e ele, todo mundo: "Poxa, será que realmente ele forçou? Porque ela", né. Então, assim, a gente sabe que existe muito julgamento com relação à violência sexual, da mulher ter dado uma mensagem de que ela gostaria, né, que aquilo ali acontecesse. Então, os índices de subnotificação, o crime, né, que a gente pode dizer que de violência contra a mulher que é mais subnotificado é realmente o estupro. Porque essa mulher, no dia seguinte, ela tende a tomar banho, querer esquecer que aquilo ali aconteceu, não quer falar com ninguém sobre aquilo, porque sabe que vão vir milhões de perguntas por parte da família, por parte dos amigos, às vezes vai, né, desestruturar uma relação de amizade ali, enfim, e que ela vai ser mais acusada ou mais ré do que o próprio réu, digamos assim, né. E às vezes essa mulher só vai se ver na obrigação de buscar um órgão público quando às vezes descobre que está grávida, por exemplo, 3 meses depois, né. E aí, claro, a mulher que foi vítima de estupro e quer interromper a gestação, ela tem direito de interromper a gestação.
Mas aí vem toda a questão de: "Ah, mas por que que lá atrás será que você realmente foi vítima de estupro? Mas você não registrou um boletim de ocorrência, você não foi na polícia, você". E às vezes essa mulher não quer realmente, ela quer interromper aquela gestação, e isso é muito difícil, porque às vezes o serviço de saúde se arvora nessa posição de julgar. Mas será que você foi estuprada mesmo ou você só quer fazer um aborto fora da lei, E fora né? que é uma corrida contra o tempo, né? Uma corrida Porque contra o tem também tempo. eu acho que é até é 3 meses, 12 semanas? Não? É, Por conta da segurança, etc. na verdade, assim, a interrupção da gestação, né, ela pode ser feita a qualquer momento, ela não tem uma limitação de semanas na lei, mas existe uma normativa, né, do Ministério da Saúde, no sentido de que em caso de estupro, fosse feito até 20 a 22 semanas, né, Ah, tá. que pode ser feito até esse período. Uhum. Isso também já é uma normativa um pouco desatualizada, a OMS, né, tem, né, uma série de diretrizes no sentido de que é possível fazer depois das 20, 22 semanas, eh, enfim, né, existe um procedimento para isso, que também é alvo de uma série de discussões no âmbito do CFM também, né, inclusive uma resolução que foi suspensa pelo STF não recentemente, mas, né, já faz algum tempo, que é o procedimento da cistolia fetal, mas isso também, né, já não vem ao caso. Mas esse também é uma questão de direito sexual e reprodutivo que é fundamental, né, porque hoje, por exemplo, a gente tem entendimentos no sentido de que se uma mulher chega num serviço de saúde e fala: "Olha, fui vítima de estupro lá atrás, descobri que estou grávida e quero interromper uma gestação", às vezes uma menina de 12 anos, né, 13 anos, então ela foi vítima de violência sexual, porque é presumido que foi uma violência, de haver uma comunicação obrigatória, por exemplo, com a delegacia, mesmo contra a vontade dela. E que talvez ela se torne ré por não poder comprovar que houve um estupro, mas ela está praticando um crime que é buscar o aborto. Então, assim, eh, há uma rede, então, aí digamos assim, de discursos e de atuação e de protocolos no âmbito do sistema, não só de saúde, mas de segurança pública e tal, que fazem com que a mulher se afaste, muitas vezes, desses órgãos, dessas instituições oficiais, porque ela acha: "Poxa, eu vou lá buscar um procedimento de saúde, vão me jogar para a delegacia vai dizer que não tem prova de que eu fui estuprada porque faz 3 meses, né, e eu que vou ser processada, então eu vou fazer clandestinamente, né, colocando a vida em risco e tal". Então, assim, infelizmente, por mais que a gente tenha legislações de proteção, existe uma prática, né, existe digamos assim, um fazer cotidiano de determinados profissionais, né, enfim, que são violadores de direitos e que são revitimizadores de mulheres que buscam proteção, né, seja de, né, questionar, né, o discurso dessa mulher, de partir de uma perspectiva de julgamento e não de acolhimento, né, e que é muito preocupante. A gente trabalha muito sobre essa questão, né, da visão policialesca querer, de alguma forma, eh eh, chegar a essa mulher de todas as formas, mesmo quando ela não deseja essa resposta, né, e que às vezes isso coloca essa mulher mais em risco do que a protege, normalmente, né. E essa disputa, esse embate a gente faz todos os dias, né, de tentar garantir para as mulheres espaços de acolhimento e proteção em que elas não sejam julgadas, em que elas não sejam revitimizadas, não sejam desqualificadas, porque se elas acham que chegando na rede de atendimento, elas vão ser de alguma forma, julgadas, desqualificadas ou elas vão ter que se justificar, talvez elas não busquem ajuda nenhuma mesmo, talvez isso esteja na raiz da subnotificação, né, porque como é que eu vou provar que isso aconteceu e ainda vai se voltar contra mim, né, a gente sabe que a a tendência é julgar aquela mulher que tá, denunciando uma violência, né. As pessoas falam, né, isso até no âmbito da defensoria, né, como a gente falar que são 2, digamos assim, 2 vítimas que costumam ser, desqualificadas como tal, ou que têm que se justificar enquanto vítimas. Normalmente são mulheres vítimas de violência de gênero, que têm que realmente justificar se houve de fato essa violência, e são as populações vulnerabilizadas, normalmente a juventude pobre e negra, que tem que se justificar quando é vítima de violência policial. Quer dizer, foi vítima de violência? Será que você foi tão vítima assim? Mas será que você não provocou? Normalmente são mulheres e são as pessoas vitimizadas pela violência policial, que ela Sim. tem um perfil muito específico, né? E isso fala muito sobre o racismo, sobre a misoginia no nosso país, né?